A violência contra o idoso no Brasil vai ser enfrentada com muita coragem. Chega. O nosso Disque 100, o telefone que recebe todas as violações de direitos humanos no Brasil, as denúncias, nos trouxe o ano passado mais de 38 mil denúncias das mais terríveis violências contra idosos no Brasil. Hoje é um dia muito especial para o nosso ministério. É um dia especial para os direitos humanos no Brasil. Porque o que nós estamos fazendo é direitos humanos. Cuidar dos idosos é direitos humanos. Quando este governo veio com a proposta de direitos humanos para todos, era exatamente isso. Cuidar de alguns segmentos que foram esquecidos por anos. E um dos segmentos foi a população idosa. E nós estamos vindo aqui. E quando vejo, presidente, essa junção do poder público, dos agentes da área econômica, quando eu vejo essa junção do nosso ministério com os bancos, eu me lembro, presidente Isaac, nas nossas reuniões, eu preciso contar isso para os senhores. Era um telão, ali no telão Banco do Brasil, Caixa Econômica, Febraban, Banco Central. Logo no início da pandemia que a gente sabia que isso ia acontecer com os idosos. O isolamento social, infelizmente, está deixando um saldo absurdo para o Brasil. E os idosos seriam vítimas, nesse momento, da violência patrimonial. E eu me lembro, a gente naquela reunião, uma ministra de Direitos Humanos, falando com todos os agentes do setor econômico, do setor financeiro, e o presidente do Banco Central, Febraban, dizia: o que a senhora quer que a gente faça, ministra? Eu dizia: eu não acredito. Eu vou dizer... E exatamente o que a gente pediu foi feito. Todos os filtros e medidas de segurança desde o início da pandemia para evitar as fraudes, os bancos tomaram. Assim que eles começaram a perceber o que estava acontecendo, a campanha está sendo lançada hoje, mas são meses de trabalho nos bastidores, com todos os tipos de dispositivos para proteger a conta do idoso, para proteger o idoso no dia a dia. E nesse sentido, eu gostaria de pedir a todos vocês que aplaudissem as agências financeiras do Brasil que se preocuparam com os idosos. Obrigada, meu ministro Roberto, obrigado, Febraban, Caixa Econômica, Banco do Brasil. Obrigado. A violência financeira, a violência patrimonial contra os idosos foi uma das coisas mais tristes que nós vimos neste período de pandemia. E o ministério saiu na frente. Este ministério, este governo cuida dos idosos. Nesse período de pandemia, nós priorizamos os idosos. E aqui quero fazer uma referência ao ministro Braga Neto, na condução lá do Comitê de Combate à Covid. Como os idosos ficaram em primeiro lugar o tempo todo. Ao contrário de que aconteceu em outros países, os idosos tiveram o cuidado necessário nessa nação. Nesse período de pandemia, nesse período de Covid, os idosos foram cuidados. E a partir desse cuidado na pandemia, foi tão extraordinária essa junção de todos os ministérios e agentes públicos e iniciativa privada, que a gente inclusive conseguiu construir políticas públicas que vão ficar a partir da pandemia. E aqui eu registro a parceria com o ministro Pazuello, o Ministério da Saúde. Os agentes de saúde comunitária, de agentes de saúde da família, mais de 300 mil agentes, que a partir de agora, por conta da pandemia, e a gente viu que essa prática deu muito certo, vão visitar no Brasil, senhores deputados. Vai ser uma prática, vai ser política pública. Os agentes de saúde comunitária vão visitar todas as instituições de longa permanência de idosos, todas as vezes que estiver na rua, visitando uma família e tiver uma instituição de longa permanência, a equipe de saúde da família agora, ao comando daquele general incrível ali, vai entrar e vai visitar. Porque se tem alguém que precisa
da assistência da saúde da família são os idosos que estão nas instituições. Como é que a gente podia imaginar esses agentes não visitarem as instituições? É ali que estão os idosos precisando de assistência. Essa é uma política pública que vai ficar para sempre e que foi construída agora nesse nosso comitê, nessa gestão de vários ministros cuidando de idosos. E o que vai acontecer? As equipes visitando as instituições, lá a gente vai evitar mortes, tortura, descaso. Vamos identificar, inclusive, o que a instituição está precisando. Vai ser um cuidado integral a partir do programa de saúde da família, visitando os idosos nas instituições. É dessa forma que a gente faz direitos humanos no Brasil. Mas nesse período também a gente veio com outras parcerias, a educação financeira. A gente viu que não adianta só fazermos as campanhas e os bancos terem os dispositivos de segurança. A gente precisa orientar os nossos idosos como administrar o seu dinheirinho. E eu quero agradecer essa parceria, que vai ser uma parceria para sempre. E por conta disso, a nossa Secretaria Nacional do Idoso lança o programa Viver Envelhecimento Ativo e Saudável, que já estamos em várias cidades do Brasil, montando salas, que supostamente é sala de computador para idoso navegar, mas naquela sala tem educação financeira, educação nutricional, bate-papo, conversa, e é naquela sala que a gente olha o bracinho, essa marca nesse bracinho está estranho. O que aconteceu? Tu caiu, vô? O que aconteceu? Vocês não têm ideia o que acontece nessas nossas salas de convivência. E agora vem a educação financeira. Muito obrigada a todos vocês por essa parceria. Mas aí a gente percebeu também nessa pandemia que não eram só as fraudes bancárias. Estava acontecendo um absurdo do absurdo no Brasil. A transferência de bens imóveis dos nossos idosos. Estava acontecendo que no cartório, parentes bonzinhos estavam buscando procuração de amplos poderes. E nessas procurações de amplos poderes, negociação dos imóveis dos idosos, baixa de aplicação, transferência de aplicações com as procurações e as vendas de imóveis em nome de idosos começaram a crescer de uma forma assustadora. E o idoso não aparecia, era uma procuração. Procuramos o Conselho Nacional de Justiça. E aqui eu quero fazer um registro ao nosso ministro Humberto Martins, que era o corregedor. Ele reuniu o Conselho Nacional de Justiça e o CNJ edita uma resolução para mandar um recado a todos os cartórios do Brasil. Cuidado com as procurações. As procurações não vão ser desse jeito. O idoso tem que estar presente. E se o idoso não puder ir no cartório, o cartório vai na casa. E atenção com as escrituras e transferência de imóveis de idosos. Atenção os filhos, parentes, engraçadinhos, cuidadores que estavam com golpe montado para tirar em tempo de pandemia, sob o discurso: fique em casa, você não pode sair, vô. Daqui seus documentos para eu fazer uma procuração. Fique em casa. Com essa desculpa, acabou. O CNJ determinou que isso não vai acontecer. Transferência e roubo de bens, de imóveis, de idosos durante esse período está evitado. É assim que se cuida de idosos no Brasil. É assim que este governo se preocupa, do idoso como um todo. Obrigado, CNJ. Obrigado, ministro Humberto Martins, que queria estar conosco hoje aqui, mas não pôde estar porque a sessão hoje, ele agora é o nosso presidente do Superior Tribunal, não pôde estar conosco, mas eu faço questão de registrar os nossos agradecimentos. Mas e as instituições de longa permanência? Quantas são? Onde elas estão? E aí, nesse período de Covid, descobrimos milhares de instituições que estavam invisíveis. Havia um cadastro de 1.900 instituições no Brasil. Quando fomos para a rua procurar as instituições, nós chegamos ao número de 3.800 instituições de longa permanência de idosos no Brasil. Aonde estavam as outras que o poder público não conhecia? Instituições sérias, presidente, fazendo um trabalho extraordinário e no anonimato.
Aí a gente foi atrás, trouxemos todas para a visibilidade e começamos a cuidar e percebemos que as instituições nesse momento precisavam de reforço no alimento, no EPIs, material de limpeza. E o que fazer? Porque em alguns países desenvolvidos aconteceu o seguinte: idosos morreram dentro das instituições abandonados. Eu já falei aqui, teve cidades, gente, na Europa, que todo mundo passava em frente às instituições e não olhavam. Daqui a pouco começaram a sentir o cheiro, deputado Osmar Terra. E eles não paravam para ver, começaram a sentir o cheiro, abriram as instituições, 100% dos idosos mortos, inclusive os cuidadores das instituições, porque eles não olhavam para as instituições. No Brasil, no início, tomamos como meta, isso não vai acontecer, fomos a todas as instituições. Não tínhamos o dinheiro no primeiro momento, aí veio o Pátria Voluntária, fazendo um grande trabalho voluntário no Brasil, buscando alimento, cesta básica, e as cestas básicas começaram a chegar nas instituições, material de limpeza. Veio uma grande igreja conosco, a Igreja Assembleia de Deus, levando, a igreja adotou os abrigos em várias cidades do Brasil, cuidando. Aí chega o nosso primeiro recurso, 5 milhões de reais do nosso ministério. Desses 5 milhões, escolhemos 500, mandamos 5 milhões, mas ainda tinha mais de 3 mil instituições sem recurso. Aí o Congresso Nacional vem, e é por isso que estamos aqui hoje. O Congresso Nacional vem e aprova uma lei, liberando o dinheiro do Fundo Nacional do Idoso, 160 milhões de reais. Eu não vi nenhum aplauso. 160 milhões de reais. Aí, presidente, os 160 milhões de reais vêm para o nosso ministério. Deixa eu explicar uma coisa. Quando o presidente Bolsonaro assumiu esse país, a Secretaria Nacional do Idoso só tinha 2 anos de formada. Vamos começar a pensar. 2 anos apenas uma Secretaria de Proteção do Direito dos Idosos? Olha como o tema idoso estava esquecido no Brasil. Aí eu fui assumir a secretaria com aquele extraordinário secretário que abrimos os cofres. Sabe quanto era o nosso orçamento para cuidar de todos os idosos no Brasil? 1 milhão de reais. 1 milhão de reais. Em um único ato, o Congresso Nacional reconhece a importância do governo Bolsonaro cuidando dos idosos, daquele secretário, dessa ministra linda e extraordinária, e libera 160 milhões de reais. E para onde vai esse dinheiro? Vai para as instituições de longa permanência que cuida de idosos. E como a senhora vai entregar esse dinheiro, ministra? Está dando trabalho criar um mecanismo, tá? Mas esse dinheiro vai ser entregue via Fundação Banco do Brasil. As instituições vão receber e as instituições vão ter o dinheirinho e vão cuidar de todos que estão lá. E a prestação de conta vai ser corrupção -1, porque esse é o governo corrupção, não é corrupção 0 não, é corrupção -1. Os idosos serão cuidados. Este é um dia especial para nós. Eu quero agradecer a Comissão do Idoso do Congresso Nacional. Eu quero agradecer todos os parlamentares. E quero mandar um recado a todas as instituições, porque enquanto nós estamos aqui, presidente, deixa eu lhe contar uma coisa. Em diversas instituições de longa permanência dos idosos, as televisões estão ligadas. Eles acordaram cedo, tomaram banho, tomaram café, passaram perfume, estão todos sentadinhos na sala, nos assistindo agora. E o recado é para vocês, vovô e vovó. No governo Bolsonaro, vocês não vão ficar para trás. No governo Bolsonaro, vocês são amados, protegidos e cuidados. Encerro as minhas palavras. Se eu viesse aqui tão somente assinar a portaria com a FEBRABAN, com os nossos amigos que vão treinar, fazer essa educação financeira, se eu viesse aqui tão somente assinar essa portaria, já era o suficiente. Mas eu quero dizer mais uma coisa. Nós estamos também hoje mandando um recado para o Brasil. A violência contra idoso, esse ato poderia se resumir apenas nisso. Idosos amarrados,
idosos sendo chicoteados, idosos na cama sendo queimados com maçarico por seus pais, seus filhos, mulheres idosas sendo estupradas no Brasil, mulheres idosas sendo espancadas no rosto por filhas e filhos. A violência contra idoso no Brasil, ela precisa ter um basta. Eu quero uma nação, nós queremos uma nação que quando os idosos passem na rua, os jovens se curvem a eles por sua sabedoria e por sua experiência. Nós queremos uma nação que os idosos sejam louvados e protegidos, e nós estamos construindo essa nação. Nós estamos declarando hoje, da mesma forma que estamos enfrentando a violência contra a criança com coragem, a violência contra o idoso em todas as suas formas, patrimonial, financeira, física, psicológica, que é uma das que mais dói, dizer para o idoso que você não presta, que você é um peso, que você tem sido um incômodo. Nós vamos fazer uma revolução de direitos humanos no Brasil, protegendo os idosos do Brasil. Obrigado a todos vocês que vieram nesse ato. E as instituições de longa permanência, o dinheiro vai chegar nos próximos dias. Obrigada, Congresso Nacional. Obrigado, presidente Bolsonaro. 160 milhões vai salvar muitas instituições lá na ponta. Obrigada, Brasil. E que possamos ser conhecidos no mundo, como uma nação que respeita e cuida dos idosos. Muito obrigada a todos vocês. Que Deus abençoe os idosos do Brasil.